Bom, então o que eu fiz foi... tomei 2 pílulas de êxtase. Acho que nunca contei essa história antes. Você já se perguntou o que um artista faz, um ator, uma atriz, para criar um personagem? De onde é que ele tira aquela interpretação, ou ela? Bom, o Johnny Depp, de onde é que ele tirou o Edward Mão de Tesoura, por exemplo? Você vai ver nesse vídeo aqui comigo os elementos que ele tirou ali e misturou para poder criar esse personagem. Vamos lá ver juntos e traduzir em 3, 2, 1. Vocês são loucos? Pois é, isso é loucura. E é maravilhoso, tantos rostos. Bom, em relação aos personagens que já interpretou, eu quero apenas fechar falando sobre esses vários personagens e de onde você os extraiu, porque está ficando um pouco tarde, preciso terminar em alguns minutos, mas vamos falar sobre eles. Na verdade, você tinha dito antes, eu quero mencionar agora o Edward Mão de Tesoura, porque esse foi um dos primeiros personagens que libertou você. E qual foi sua base para fazer o Edward Mão de Tesoura? Bom, eu lembro de ter lido o roteiro de Edward Mão de Tesoura pela primeira vez e estava em Vancouver, estávamos fazendo um programa de TV, fiquei muito devastado por ele quando eu li. Porque representava exatamente como eu me sentia crescendo. Como eu disse, nem necessariamente que eu me sentia do lado de fora, nem do lado de dentro. Mas eu não queria escolher nenhum lado, eu só queria ser. E Edward, quando eu li o roteiro, eu me encontrei no final daquilo tudo. Bom, eu odeio dizer isso, mas... chorando, sabe? E soluçando. Fiquei soluçando quando eu li o roteiro. E eu sabia que nunca seria escolhido para interpretar o Edward, embora eu soubesse que aquele era eu. Soubesse que era eu. Porque todo mundo em Hollywood estava enlouquecendo por aquilo, sabe? Tom Cruise foi falado. Que, por sinal, acho que eles deveriam fazer um remake. Com o Tom Cruise. Por que não? Mas o que eu me baseei em relação ao Edward foi... Bom, eu tive um cachorro uma vez e... era o mais amável, carinhoso e tinha os olhos mais gentis que eu já vi. Bom, se ele fazia alguma coisa ruim, eu iria repreendê-lo, mandar para o canto, e no segundo que você chama de volta, ele está lá. Amor incondicional, inocência. Então aquele cachorro se tornou parte do alicerce do personagem. Então o personagem realmente foi baseado no cachorro que eu tive. Eu sei. Isso é loucura. Não é criatividade. E os bebês, os recém-nascidos, porque esse personagem, ele... Bom, o desafio era ver as coisas pela primeira vez. O novo, e ficar fascinado com essas coisas. Isso não faz parte de mim, é só... Bom, eu estava tentando descobrir uma maneira para realmente chegar a um lugar onde eu poderia entender o que isso poderia ser, a novidade ou o fascínio de coisas que são mais mundanas. Bom, então o que eu fiz foi... tomei 2 pílulas de êxtase. Acho que nunca contei essa história antes. Eu estava morando, na época eu aluguei uma casa em Malibu para escapar de Hollywood. E então eu estava morando à beira da praia. Daí a primeira coisa que eu fiz foi escrever num papel grande, colei no vidro da janela, que me levaria à praia e à minha morte. Bom, então eu escrevi: não entre no oceano. Só no caso de eu esquecer.
Então eu tomei as pílulas, e então eu coloquei minhas mãos de tesoura. Bom, sabe, eu tentei fazer café com as tesouras enormes nas mãos. Tentei também usar o controle remoto da TV. Bom, claro que chegou um momento em que fez efeito. Fez efeito e bastante efeito. Então as coisas se tornaram vívidas e bonitas. Então eu pude ver coisas novas, pude apreciar de onde elas vieram. Porque eu acho que Edward, assim como os bebês, bom, quando minha irmã teve filhos, eu segurava eles quando eram bebês, para eles era tudo fascinante. Sim, acho que você também leu um livro do Oliver Sacks, ou algo assim na época. Sim, teve um livro do Oliver Sacks que ele na época se chamava O Homem que... Oi? Ah, eu fui cortado, é isso? Foi cortado? Das drogas? Não. Pode ouvir? Pode trazer o microfone para ele, porque isso resolve. Está funcionando agora? Ok, eu acho que está funcionando. Então, como dizer, o homem... Toque música mais um pouco, está funcionando, não está? Como está? Tudo bem? Você é muito gentil. Muito obrigado. Bom, fale suavemente e vamos nessa. O livro de Oliver Sacks. Ah, sim. Então havia esse livro do Oliver Sacks chamado O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu. É um grande livro, na verdade, é incrível. Eu achei essas incidências algo muito lindo. O cara que estava literalmente tentando arrancar a cabeça da esposa dele no escritório, isso. Bom, quando estava saindo, porque ele ia colocar em cima da cabeça dele como um chapéu. Então continua, é um livro maravilhoso. Eu também li um livro de Bruno Bettelheim, que era sobre, essencialmente, contos de fadas. E a importância dos contos de fadas. Parou de funcionar também? Não, está funcionando. Então a importância dos contos de fadas, isso foi muito útil também. Houve um alemão, John Waters, que me falou dele, é o Stronger Peter. Era sobre uma criança que se recusava a cortar suas unhas. E, sabe, pentear o cabelo. Um tipo de luta contra a normalidade e o que as pessoas queriam. Então essas coisas foram muito... Então esse papel foi muito importante para você, porque o colocou numa trajetória diferente. Gostou desse corte? Aqui do lado tem mais. Olha aí os outros cortes dessa mesma entrevista, ou então dá uma olhadinha naquele outro vídeo ali. Se você está precisando de um fone de ouvido Bluetooth, vai no primeiro link da descrição, usa o nosso cupom de desconto, beleza? E entra no nosso grupo de WhatsApp, que lá a gente conversa sobre as próximas traduções. Até a próxima, valeu!